Começando mais um Benjamin Mucho. E ó, quem tá com a gente também sempre a kto.bet.br. Na hora que você tá a fim de fazer a tua aposta, acessa lá kto.bet.br. KTO foi uma das primeiras bets regularizadas no Brasil. E gente, eu falo isso desde o primeiro dia. Aposta não é investimento, não é renda extra, não é para você fazer loucuras. É para você brincar, se divertir, ponto. E precisa ter mais de 18 anos. Elô, você tem mais de 18? Tem? Sim. Bom, quando você entrevistou o Garrincha, você tinha 19, né? A primeira vez. Então você já sabe, acesse aí kto.bet.br. Tamo junto, KTO. Scream for me. Scream for me, Corinthians. Eu vou te dar, o Rosalá Santoro tá aqui com a gente hoje. Mas, cara, eu vou te dar duas opções. Você quer falar de Corinthians ou você quer falar do universo, do mundo do heavy metal? Tem que escolher um? Tem. Universo, mundo, heavy metal. Mas vamos falar de Corinthians antes. Ô, Rosalá, você é vocalista, velho. Ninguém sabe disso. Ah, eu tenho banda faz tempo, cara. Desde a faculdade. Aí eu parei um tempo, voltei tem uns 12 anos mais ou menos. E você toca na noite aí? Toco. Aonde? Normalmente ali, ou no Tonton em Moema, aí tem o Cardeal Pub ali em Pinheiros. Esse faz um tempo que a gente não toca lá, mas já tocamos. Já fizemos Blue Note. Tocou no Blue Note, Já toquei cara? no Blue Note, já toquei na Paulista Aberta, lá na frente do Objetivo. Paulista Que legal. 900. Que legal. Você sabe que em São Paulo tem altos lugares, né, de música, né? Eu gosto muito, que inclusive, viu, Glauber? Vai mudar, vai pôr endereço novo, o Manifesto. Passei em frente ontem no endereço Manifesto, que é novo. o templo do metal aqui em São Paulo. Um abraço para toda a galera do Manifesto. Espetacular a casa. Vai para Vila Olímpia. Acho que é a Rua Ramos de Azevedo, se eu não me engano. Passei na frente ontem, tá? Muito legal. Um dos lugares mais legais de São Paulo. E outro lugar tradicional, eu fui... A festa do Sérgio K, Dead Fire, Elô dormiu, ó. No Café Piu Piu, cara. Pô, um abraço lá pra galera do Café Piu Piu. Vou bastante lá, cara. Pô, puta lugar legal, bem frequentado, altos sons, rola altas bandas. Pô, coisa de primeira, cara. Na semana passada, o Manifesto, ainda na Rua Iguatemi, né, teve um tributo ao Dio. Eu com tava vários viajando amigos aqui. na... O Nando cantando. O Nando e o Greco. Abraço pro Greco, meu professor de vocal. Essa galera aí. E Dio, pra mim, que é o maior vocalista de heavy metal de todos os tempos. O mais técnico, o melhor. E mais versátil. O mais versátil. Mas antes da gente começar a falar, porque a gente tem que aproveitar esse momento, Santoro. O que você mais gosta de cantar? AC/DC, Iron, Olha, cara, Black Sabbath? Gostar não é saber, né? Mas Led Zeppelin. Led Zeppelin? A gente faz algumas Qual lá. que você toca do Led? A gente faz o Whole Lotta Love, que fica bacana, e outra que fica boa na banda também, Good Times, Bad Times. Dá uma palhinha então aí. Não. Você vem aqui, não vai dar um rola. Tananana. Dá uma palhinha aí pros caras verem como é que você canta. Pô, Você é vocalista, cara, é o momento. You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna take you back to schooling, way down inside. Mas sem aquecer essa isso, né? O cara canta pra caralho, velho! Olha o Santoro! Dá pra gente fazer uma banda. Você canta, eu toco batera, o Glauber também toca batera. Boa, 2 baterias e um vocal, vai ficar ótimo. Se o White Stripes era uma bateria e um baixo, fez sucesso, vai que? Opa! Pô, mas que legal. Royal Blood, uma bateria e um baixo. Que legal, Santoro. Pô, legal pra caramba. Agora você me desconcentrou, porque eu tô focado agora em falar em heavy metal. Santoro, você ficou lá no Corinthians quanto tempo? Um ano aí? Um ano? Não, fiquei 5 meses. Foi só 5 meses? De absoluta intensidade. Eu saí no dia... A gente começou o mandato no dia 2 de janeiro e eu saí no dia 7 de junho. Por que você saiu? Primeiro, por que você entrou? Olha, já entrei numa promessa de gestão técnica, né? Numa promessa de um momento diferente.
quem estava lá e acompanhou os anos de renovação e transparência, e começa de um jeito, muda para outro, a gente começa a discordar, começa a questionar, no limite rompe, oposição, e nesse processo todo sempre acontecia a discussão de você ter uma união da oposição, porque a gente sabe como é, no colégio eleitoral pequeno, você precisa de uma união da oposição para mudar a gestão. A proposta do Augusto, ela vem permeada de amigos da porta para fora, de gestão técnica, de pessoas técnicas na gestão. Foi uma esperança. Quando isso começa a não acontecer, começam a haver os primeiros desgastes até culminar no rompimento. E aí o rompimento vem com um tempero aí de ingerência, um tempero de falta de autonomia, em função até de uma relação desgastada, de aquele negócio, né? Se a decisão vai ser política, para que você precisa de gente técnica Lógico, você vai ter que justificar, você vai ter que contextualizar, né? Mas e você vai ter que buscar um equilíbrio entre o técnico e o político. Mas não 100% uma coisa e 0 outra, né? Mas as medidas do Corinthians sempre foram políticas, elas nunca foram técnicas. Eu fui conselheiro do Corinthians, né? Eu saí há 20 anos, 2005. E o que mais me chama a atenção é que dos 20 anos para cá, o Corinthians não evoluiu em nada. Ou ele ficou na mesma ou ele regrediu, em termos de qualidade de gente. E como é que você pode falar em questão, não você, né, um modo geral, falar em questão técnica, quando você dá um balanço do clube para conselheiro aprovar? Desde quando o conselheiro sabe analisar balanço? Então, ou aprovar e reprovar a conta, sempre foi político. Se quem está lá fala, precisamos reprovar, eles vão reprovar. Não há uma análise técnica. Você não pode dar um balanço para 300 conselheiros que ninguém sabe analisar um balanço. Concordo em termos. A função do Conselho Fiscal e do Conselho de Orientação seriam fóruns onde você consegue, principalmente no fiscal, que você consegue tecnicamente argumentar dos números que estão ali e ter um parecer de pessoas que estão no meio. Tá? Os componentes do fiscal são extremamente técnicos e capacitados. Tá? O fiscal serve de subsídio para o CORE. Tá? No CORE você tem já um tempero político, mas ele continua sendo um ambiente onde você consegue debater tecnicamente o número que está lá e, de fato, esses dois pareceres, eles são utilizados para formação de opinião e como grandes indutores da decisão do colegiado no Conselho Deliberativo. Mas concordo contigo, em relação a que tipo de crítica você pode ter técnica ao trabalho no Conselho Deliberativo, é um tema super limitado. Ô Santoro, qual que é a tua formação? Sou engenheiro químico de formação, fiz engenharia química na Poli, depois da Poli fui fazer FEA, as duas na USP, né? Fiz economia na USP, na FEA. Depois eu fiz pós no antigo IBMEC, que hoje é o INSPER, né? em mercado financeiro. Fiz a a extensão da GV em gestão de futebol, administração para profissionais do esporte, concentração em futebol. E recentemente, coisa de 3 anos para cá, eu fiz uma transição de carreira de banco para tecnologia e para inovação, e eu fui fazer um MBA da FIA, também na USP, de inovação e empreendedorismo. Então, você é um cara muito preparado, você é um cara muito inteligente, até diferente do padrão Corinthians lá internamente. E aí, eu pergunto para você, e quando você entrou, você nem vai lembrar, eu te encontrei num jogo lá. Lembro, lógico, na escada. Eu falei, parabéns, hein, você é corajoso. Foi. Você lembra? Lembro. Nunca tinha falado com você na vida. Nunca, primeira vez que a gente falou. E para te falar a real, acho que no dia eu não sabia nem que você era irmão do Santoro, que eu sou amigo do seu irmão, há muitos anos. Eu falei, parabéns, você é corajoso. E aí eu falei, puta merda, meu, como é que um cara desse nível vai parar lá? Porque não vai durar.
Não tem como durar. E aí o que eu quero perguntar para você é o seguinte, quando você entra no Corinthians, né, você entra numa empresa, e aí você senta a cadeira lá e você vai se ambientar no lugar que você vai trabalhar e você vai esmiuçar tudo, estudar aonde você está entrando para começar a agir. Quando é que você abriu ali as coisas e falou, meu Deus do céu, cara, esse negócio é muito pior do que eu estava imaginando. E você chegou a pensar, falar, eu não vou dar jeito nisso aqui não. A primeira resposta pode te surpreender, mas foi de cara. De cara, foi até antes de assumir, foi na transição. A eleição foi no dia 25 de novembro, se eu não me engano, foi um sábado. Dia 27 eu sentei com o Wesley, era para ser uma conversa a gente tinha combinado conversar 1h30. Wesley era o ex-diretor financeiro. Wesley Mello, meu antecessor. Abraço pro Wesley. Era para ser uma conversa de 1 hora, a gente ficou 4 horas conversando, sem muita agenda, né? Muito mais para entender o cenário e os desafios. E ele te passou, falou, isso aqui é o caos? Não. Ele passou o que era o dia a dia, o que eles tinham feito, falamos das consultorias que foram contratadas no período, dos trabalhos que foram encomendados, falamos bastante ali com o Wesley, foi uma conversa muito mais de o que ele via para o futuro e como é que a gente podia convergir ali para encontrar soluções, né? No dia seguinte, isso foi uma segunda, no dia seguinte, na terça, eu fui para o clube, passei o dia inteiro no clube, isso foi na terça. Na quarta, a gente termina, na quarta ou na quinta, a consultoria que prestava suporte lá para o financeiro, ela termina uma projeção de fluxo de caixa até o final do ano, e eu ligo para o Augusto e para o Rubão na época, que os dois tinham acabado de assumir, ainda estavam juntos. Eu preciso falar com você, isso foi antes de assumir, né? Não é nem acabado de assumir. Estou falando de 1 mês antes de assumir, não é? Na prática. Vou falar com vocês agora, cara. Não é amanhã, não é daqui a pouco. Onde é que vocês estão? Eu vou aí. E mostrei que, naquele momento, a projeção para 2024 já tinha um gap, uma diferença de caixa do que você tem no caixa, do que você vai ter de entrada, do que você vai ter de saída, já tinha um buraco ali de alguma coisa na casa de 200 milhões de reais. Quer dizer, é mais ou menos para quem está assistindo, eu sou formado em economia, na PUC, é mais ou menos como você começa o jogo e já está 4-0 para o adversário. 200-0 no caso. Mas é isso. Era a situação que se apresentava. E aí você tinha algumas alternativas de entrada de recurso, né? Por exemplo, uma discussão que estava em aberto na época era a negociação da televisão. E na época, a gente ainda estava, o Corinthians ainda estava vinculado, ele participava do grupo da Libra, né? Essa história depois a gente pode até falar um pouco mais dela. Pode porque falar. A Libra, eu tive a oportunidade de participar da primeira reunião, né? Uma reunião onde foi apresentado mas por que eu estou falando de Libra, né? Estou falando de Libra porque tinha uma expectativa de uma negociação em bloco que envolvesse uma luva ou uma antecipação importante, né? Ela acabou sendo na casa de 80 ou 70 milhões, no caso da Libra, mas a expectativa era que ela fosse na casa de 100 a 150. Que dava uma aliviada naquele gap. Pelo menos metade daquele gap já estava endereçado, né? Já estaria endereçado. Fato é que quando a gente participa da primeira reunião da Libra, você vê rapidamente que o modelo ele era muito nocivo a quem trazia audiência, principalmente audiência qualificada para a mesa. Nocivo no seguinte sentido: você não tinha nenhum gatilho de aumento de receita e você tinha gatilhos no contrato de redução de receita. Estou falando especificamente do contrato que a Libra assinou com a Globo, tá? Exemplo, se você tiver um clube a mais, você não tem aumento de receita, você não tem aumento do bolo. Tá? Se você tiver um clube a menos, você tem decréscimo do bolo. Só aí já era um contrato desequilibrado. Para o Corinthians, em especial para Corinthians e Flamengo, tá? Fazia menos sentido ainda
porque eram os dois clubes que puxavam o pay-per-view para cima. A Globo utilizava os dois clubes para turbinar o pay-per-view. Então, no nosso caso, assim, tá bom, entendi. Você vai me tirar, e não por outro motivo, né? Corinthians e Flamengo tinham o mínimo garantido do pay-per-view. Quando você tira esse mínimo garantido da discussão, Corinthians e Flamengo ficam à mercê da programação da rede aberta da Globo. Tá? Por um motivo muito simples. Você tem lá o bolo, esse bolo, 40% dele é dividido igualmente por todos os clubes, 30% em cima da audiência e 30% em cima da performance. Na performance, não tem o que discutir. Né? Você tem lá um ranking, se você tiver nessa condição, né, nessa colocação, você ganha X, você ganha Y, tal. Faz parte. Né? Mérito desportivo. Obviamente, quando você vai dividir o pedaço que é igual para todo mundo, também tem que discutir. Onde é que está a discussão? Na audiência. Não existia nenhuma garantia de que o Corinthians seria pautado na rede aberta da Globo. Em não sendo pautado na transmissão aberta, você perdia muito da condição da audiência. Então, nesse ponto, foi quando eu levantei a mão no final da reunião e falei assim, eu deixei todo mundo falar, né? Eu falei assim, olha, esse modelo não atende o Corinthians. Ah, mas quer rediscutir tudo? Gente, eu quero rediscutir nada. Estou vendo o lado do Corinthians. Estou dizendo o seguinte, esse contrato aqui, eu não pretendo assinar. Né? Depois dali, a gente foi conversar com a LFU. Né? No começo, não foi algo também que foi diretamente de encontro ao que a gente imaginava, porque existia um condomínio, esse condomínio pressupunha venda de direitos de transmissão para aquele condomínio por 50 anos. Né? E a primeira conversa foi se o Corinthians for obrigado a vender direito de transmissão por 50 anos, isso nesse momento nos tira da mesa. Mas isso não existe. Os clubes da LFU todos venderam. Por 50 anos? De 10% a 20%. Tá louco. Era o contrato que está vigente. E agora, na negociação da união dos dois grupos, para formar uma Liga Única do Brasil, esse assunto volta para os clubes que ficaram na Libra e para o Corinthians. Né? Qual foi a nossa opção? A gente continua conversando se eu não for obrigado a vender. Se mais para frente for interessante vender, a gente volta a discutir. Mas é muito difícil tomar essa decisão por 50 anos, né, Benja? Tá louco. É difícil tomar por 10, imagina por 50. E outra, né? Sim, eu sei que você fala muito de receitas digitais. Né? Cara, sem querer ser profeta de inovação aqui, mas você não vê um cenário onde daqui a, sei lá, vamos botar 5 anos para simplificar, vai. Eu posso estar na sala da minha casa com meu óculos 3D lá de realidade virtual. Então, você entende onde eu quero chegar? Eu tenho um estádio ampliado. Eu não vendo só cadeira para quem está lá. Tá? Eu saio da discussão, por exemplo, de bilheteria. Né? Eu começo a vender ingresso para quem está na sala de casa, com a sua cervejinha do lado. Falo assim, olha, eu quero assistir o jogo dali onde o Dorival está vendo o jogo. E eu vou pagar R$1.000 por jogo para ver isso. E isso não está muito longe de acontecer. Pelo contrário. E aí, qual que é a provocação? Pensa na consequência direta disso. Ao invés daquela empresa que está anunciando com você, ela chegar e dizer, pô, eu quero falar com um cara de 40, 50 anos, que tenha esse perfil de renda, que mora em não sei aonde, tal, que ele fala da persona, tá? Ao invés desse anunciante procurar a persona, ele sabe que é o Benjamin Bach que está lá sentado com o login dele e vai ter uma propaganda, um ad para você. Não é persona, é indivíduo. Isso vale muito mais dinheiro do que você vender o pacote por clique. A audiência ainda não percebeu o quanto ela vale. E aí foi essa discussão na Libra, Benja. A frase que eu usei foi: o Corinthians traz a audiência de maior valor para essa mesa.
isso precisa ser reconhecido. E isso não está sendo reconhecido nessa proposta. No caso da LFU, a gente conseguiu uma negociação muito mais benéfica para o Corinthians. Olha, para simplificar, o que o Corinthians recebe ou receberá se ele ficar em 10º lugar nesse campeonato é o que ele receberia sendo campeão brasileiro no outro modelo. Essa é a diferença que foi E aí o Augusto fala na entrevista outro dia lá na coletiva, eu sou responsável por fazer o maior contrato da história do Corinthians de televisão. Eu posso te garantir que toda a condução da negociação eu fiz até um momento onde eu tive a resposta do Augusto, de que o Corinthians não assinaria com a LFU. Aí vem um terceiro player para a mesa, que eu li na imprensa, que era a Brax, não sei se é verdade, tá? Isso foi veiculado na época. Quando esse negócio não dá certo, volta a LFU para a mesa, já era uma negociação dada por encerrada, e quem volta comigo para negociar com a LFU é o Vinícius Casconi. Então, a gente retoma o contato, retoma as propostas. A minha saída ela se dá nos 45 do segundo tempo da assinatura do contrato. Não sei se você lembra, eu participo, depois de ter saído, eu participo de uma última reunião onde foi sacramentada a assinatura com a LFU. Você saiu ou você foi saído? Eu saí. Nesse episódio você falou, isso aí não vai dar certo. Não, isso já tinha acontecido 15 dias antes, né? Não sei se você lembra. Eu fui... Foi naquele fatídico... Não, mas eu quero entender o seguinte, ô Santoro. Quando foi o dia que você já falou, porra, eu errei. Acreditei num negócio que não é o que eu imaginava. Foi logo de cara? Não foi logo de cara. Até porque, tanto não foi logo de cara, que no começo eu tive esse tipo de abertura para falar com o Libre LFU, por exemplo. Tá? Como eu te falei, a discussão começa, o relacionamento começa a deteriorar, tá? Na medida em que eu começo a ter uma tentativa de ingerência na área, né? de intromissão, vamos falar. Quem? Marcelinho, do administrativo. Né? Basicamente com... A mando do Augusto. Mas a discussão que eu tinha com ele era exatamente essa. Então, o que eu ouvia dele era, o presidente falou para eu me meter, eu vou me meter. O que eu respondia? Fala, o presidente me ligar. E aí você foi criando uma inimizade porque você não abaixava a cabeça para ninguém. Essa ligação nunca aconteceu. Ele nunca falou para mim, deixa o Marcelinho decidir o que paga e o que não paga. Até porque ele sabe que se ele falasse isso, ia ser ali na hora que eu ia levantar e ir embora. Né? Quando acontece de, na minha ausência, ocorrerem os pagamentos, né, e isso ser justificado pelo presidente numa live, dizendo que o Marcelo Mariano ele ia evitar erros do financeiro e que ele descia todo dia para aprovar 30, 40 pagamentos. Está lá no podcast do Cross. Né? Naquele dia, eu espero o Augusto chegar no Parque São Jorge, vou na sala dele e falo assim, presidente, você já me demitiu publicamente. Você já me demitiu publicamente lá no podcast, eu vim aqui só formalizar. Não quis dizer isso. Tá? Como é que você quis dizer? Foi textual. Né? Então, basicamente, ali, eu sou convencido a ficar com uma promessa de, entendi que não pode ser assim, você vai ter autonomia, não vai mais ter ingerência e tal. E isso durou 2 semanas. Né? E foi o que eu combinei com ele. Na primeira evidência de ingerência, pós essa nossa conversa, eu não vou nem te ligar, vou deixar a carta com a Márcia lá no 5º andar, com a secretária dele, e te mando um WhatsApp de despedida. Foi combinado, durou 15 dias. Quando que você viu que tinha coisa errada no contrato da Vadibet? Olha, Benjamin, nesse contrato, sim, tá tudo... Te chamaram para depor na polícia? Sim.
Sim, depus. Foi um depoimento de mais ou menos acho que 1h30, 2 horas. Foi relativamente longo. Perguntaram amplamente sobre o assunto e sobre algumas outras derivações. Com relação ao contrato da VaidBet especificamente, eu tomo ciência dele no modelo, olha, a gente assinou com um novo patrocinador para o Master e agora precisa cancelar, pagar o antigo patrocinador a rescisão de contrato. Se a gente já não tinha dinheiro, se já faltavam 200, né? Vai faltar 240. É isso. Mas sabe uma coisa que eu não consigo entender? Porque é o seguinte, cara. É incompetência, é falta de experiência ou é má intencional? Porque, cara, você não precisa ser nenhum CEO, você não precisa ser um CFO da Microsoft. Cara, e a vida real está longe de ser um videogame. Uhum. Você não chega numa empresa, pro teu financeiro, fala, ó, você vai querer contrato, rasga, paga aí. E vira as costas e vai embora. Fala, peraí, amigo, pera. Tem um mar de coisa para acontecer aí. Não, e a gente já tinha passado você por tem meses. O jurídico, você tem uma multa pesada que você tem que pagar. Não estamos falando de dar 10 mil reais ali. Estamos falando de 30, 40 milhões. É a mesma coisa, Santoro, quando teve o lance, até que fui eu que dei a informação no dia, e eu soube que lá ficaram putinho comigo no Corinthians, e os caras tinham que ficar putinho não é com quem deu a notícia, os caras têm que ficar putinho com a notícia. No mate mensageiro, né? Não é comigo. Quando eu falei, olha, o Rojas pegou as coisas dele e foi embora. O Rojas não joga mais no Corinthians, com isso. Os caras, vai embora mesmo. E eu falei até para as pessoas, falei, gente, isso não é videogame. Não é tirou uma peça daqui e foi embora. Esse cara vai ter que receber 40, 50 milhões, gente. Não é assim. Então eu te pergunto, é falta de experiência? É falta de competência? Ou é a galera de quanto pior tiver melhor para todo mundo? Ou é um pouco de cada? Porque não é normal isso, cara. Olha, Benja, minha leitura é que é um pouco de cada. É um pouco de cada. É um pouco de cada. Mas assim, de fato, a competência e a experiência tem um peso bastante relevante nisso. Pelo seguinte, se você fizer a matemática, eu adoro falar de conta de padeiro porque é da família, tá? E que é mais fácil das pessoas entenderem. Conta de padeiro. Desculpa, Santoro, eu concordo plenamente, porque é o seguinte, desculpa, e eu falo essa frase 500 vezes. Minha primeira aula de economia, na PUC, o que você aprende? O que é lucro? E o professor vai na lousa, receita... É exatamente isso. Então, você ganhou 100 reais de 100. Aí você põe o menos, subtração, coluna despesa. Você ganhou 100. Você gastou 50, você ganha 50. Isso, daqui 1000 anos, vai ser a mesma coisa. Então, mas aí tem a segunda aula. O que ele fala na segunda aula? Ele fala que você vai ter que gastar 50 antes, mas vai receber os 100 daqui a 10 anos. E aí você faz a mesma soma e não bate. Porque o dinheiro no tempo tem outro valor. Essa é a segunda aula, que ninguém assiste. Então, quando você compara o que você tem de um patrocinador, o que você vai ter do outro, fala assim, pô, eu estou comparando aqui, cara, eu estou, sei lá, eu posso estar falando bobagem, mas a ordem de grandeza é essa. Você tinha 75, 85 milhões ano de um, você está passando para... Vamos arredondar para 80? Você tem 80 milhões de um, você está passando para 120. Legal. 3 anos de contrato. Agora põe a vírgula. A vírgula. Só que para você ganhar esse 120, você tem que pagar 40. Ou seja, no primeiro ano, o teu resultado já é pior do que a troca. A troca é boa, do segundo ano para frente. No primeiro ano ela é ruim, porque esse dinheiro que você está gastando para empatar o primeiro ano, você já não tem. E para um clube, para uma empresa que não tem fluxo de caixa... Isso tinha que ser levado em consideração. Então, mas os caras não vê por quê? Porque o cara quer jogar para a torcida e para a mídia que ele saiu de 80 para 120.
E aí eu te respondo quando você pergunta o que você viu no contrato da Vaidbet. Cara, se tinha alguém na equipe do Augusto que tinha experiência em negociar contratos desse tamanho, era eu. Eu não fui envolvido em nenhum momento na negociação. Né? E você pode ter certeza. Assim, cara, sensacional. Ao invés de 120, vamos assinar com 105 por ano. Só que, cara, o patrocinador atual é por tua conta. Para mim, esse é o básico do básico quando você fala de uma troca. Por que eu preciso me comprometer em tirar o meu prestador de serviço atual, já que você quer entrar? Isso tem um custo. Né? Então, se quem está nos ouvindo quiser procurar na literatura, né, um custo de mudança, o switching cost que você tem para mudar de emprego, né? Aquela história do assim, cara, vou pedir demissão aqui, vou abrir mão disso, só que eu vou ganhar tanto a mais no outro. Assim, o meu novo empregador, me ajuda a equilibrar essa conta. Né? Então, cara, quando você fala de uma luva de contrato, ela serve, a princípio, para esse tipo de situação. Você fala assim, olha, eu quero sair de um fornecedor, quero ir para outro. O novo fornecedor deveria ser o cara que fala assim, cara, show de bola, entendi. Essa diferença, me dá em luva. Pronto. Aí sim o contrato é melhor. Mas, lembrando do contrato, né? Dos 40 que o Corinthians tem que devolver, 20 eram uma multa rescisória por tempo de contrato e outros 20 era uma antecipação que foi feita junto ao fornecedor anterior. De qualquer forma, se era multa, se era devolução de antecipação, isso pouco importa. O valor tinha que estar... Você tem que pagar. Né? E desses 40, o que o novo patrocinador se dispôs a antecipar foram 10 milhões. Então sobrou um net de 30, né, que a gente sabe não foi pago, foi reparcelado, foi judicializado, gerou bloqueio em conta, gerou 10% de sucumbência advocatícia. Porque a galera esquece disso, né? Esses processos todos, fora o que tem que pagar, tem uma... Vou usar um termo bonito, tem uma trolha de jurídico que é absurda. Além da financeira, que é multa juros. Sim, é isso que eu estou falando. Além da financeira, tem o lance do jurídico, dos advogados. E esses casos todos aí, não é caso de 100 mil reais, é caso de milhões. Perfeito. É advogado que ganha 3, 4, 5, 2 milhões, tem que pagar, cara. No caso específico da patrocinadora que saiu, 4 milhões de reais, 10% de sucumbência. Só de advogado, 4 milhões de reais. Perfeito. E outro lance que tem que entender é o seguinte, o valor de juro por ano é 300 milhões de reais mesmo? Então, foi lançado no balanço como custo financeiro. Tem ali algumas coisas que merecem destaque. Por exemplo, desses 300, quando você olha o relatório da auditoria, você vê que 60 milhões foi variação cambial. Tá? Você tem uma proteção natural com relação à variação cambial, que é você adquire direitos econômicos de atletas em dólar ou em euro, e quando você vende atletas, você tem os valores a receber também em dólar ou euro. Os dois são a mesma moeda, né? Quando você compra de fora ou vende para fora. Obviamente você tem as transações domésticas, mas a gente conta nos dedos as transações domésticas, né? E vamos combinar que elas não são as mais relevantes. Não. Tá? Então você tem uma proteção natural nesse sentido. Agora, se você voltar à fita, né? Você lembra que eu fiquei lá até o começo de junho, então teoricamente o meu número final é o fechamento de maio. Tá? E eu tive a oportunidade de já te responder uma vez que quando eu saí eu estava na ponta do lápis em cima do orçamento. E era impossível não estar, Benja, porque a gente aprova o novo orçamento junto com a aprovação das contas de 23 no final de abril de 24. Eu saio um mês depois, praticamente, um mês e uma semana
né? Um mês e uma semana depois, a gente estava absolutamente em linha com o orçamento. Tá? Aumento de custo, aumento de despesa operacional, aumento da despesa com elenco, isso vem depois da minha saída. Tá? Quando você pega e essa parte é importantíssima. Tem um negócio que a gente acompanha, um relatório que a gente acompanha de macroeconomia, chamado relatório Focus do Banco Central. O relatório Focus do Banco Central, de forma muito objetiva, ele te mostra a projeção dos maiores bancos, junto com as assets, tem um grupo que faz parte desse cenário Banco Central. E ele coloca lá quanto vai ser a taxa de juros, quanto vai ser o câmbio, qual a expectativa do mercado para esses indicadores até o final do ano e de mais 2 anos. Muito bem. Quando você olha esse relatório pode ser abril, final de abril, começo de maio, ele é semanal. Você olha no final de abril, começo de maio, ele tem ali uma projeção para o final do ano de dólar a 5 e de taxa de juros a 9. É papel do diretor financeiro, pelo menos considerar, né, que tipo de instrumento você pode buscar no mercado para não correr esse risco de desvalorização. O cenário da época não apontava para risco de desvalorização, de descasamento, dado que já existia uma proteção natural, como eu comentei com você. Agora, por que não foi feita uma revisão orçamentária quando o cenário muda para dólar a 6 ou até um pouco mais, para juro? O juro fechou o ano na casa de 14. Né? E por que não fizeram uma revisão de orçamento, cara? Por que espera estourar a bomba? Porque é aquilo que eu te falei, porque o que me passa é que quanto pior, melhor. Para mim, o cenário do caos é muito bom no Corinthians. Não é de agora, há muitos anos. Ô, Santoro, é impossível, ninguém em sã consciência consegue chegar a 2,5 bilhões de dívida da forma que o Corinthians chegou. Todos os presidentes foram irresponsáveis. Mas aí você sabe que eu tenho uma bandeira, que é a questão de acompanhar dívida e não o tal do endividamento que as gestões adoram apresentar. Qual que é a diferença, né? Para quem não fez economia, né? Quando eu falo de dívida, eu tenho lá tudo que eu devo menos o que eu tenho no banco. O que eu tenho no banco, né, para quem é mais técnico na área, vai chamar de caixa equivalente caixa, é o que está disponível para eu utilizar hoje. Tá? E sim, minha dívida líquida é a minha dívida bruta, que é tudo que eu devo, menos o que tem no banco. Só que quando você começa a acompanhar, então, eu devo isso, mas eu tenho isso aqui a receber. Você tem isso aqui a receber quando? Você vai receber? Quer ver um exemplo? A sua dívida, esse endividamento que é reportado, ele fica menor do que a dívida porque tem contas a receber. Sabe o que tinha no contas a receber em 2023? Tinha taxa, cara. Então, isso é o Corinthians, cara. Você entendeu? A receita a receber de uma empresa que não existia e que nunca pagou R$1. Parte dela. Feita pelo senhor Duílio Monteiro Alves, que é o presidente que se gaba o grande título dele foi ter pago dívida. É brincadeira? Então você começa a reportar que o endividamento está constante, mas você tem esse tipo de dinheiro a receber, lógico. Você tem dinheiro a receber que você vai receber, mas você não tem nenhuma garantia que ele vai entrar, quando vai entrar, se vai entrar. E, Santoro, e se você precisar antecipar, isso tem um custo também. Sim. E quando você não tem fluxo de caixa, você não tem capital de giro, acabou. É teu lucro que vai embora. Eu tive confecção, eu quebrei. Cara, você não ter capital de giro, esquece, cara. É o teu dinheiro mais caro, né? É o dinheiro mais caro. O custo do dinheiro hoje está mais caro ainda. O juro no Brasil está surreal. Se você não tem... O grande problema do Corinthians, na minha opinião, você conhece 1 bilhão de vezes melhor, é lógico, o primeiro problema é gestão. Porque esquece tudo. Enquanto você não tiver gestão, você não vai pagar nada. Você pode falar de juro, de dólar,
de um cacete a quatro. Não vai acontecer nada. Precisa ter gestão. Mas depois, cara, tem esse lado que eu falo, velho. Sabe? Não há interesse em pagar a dívida do Corinthians. Olha. Não há. Pode ter da sua parte, que foi ingênuo. Que eu falei pra você no primeiro dia que eu te encontrei lá. Eu falei. Eu já cansei de falar. Eu falei pro Augusto. Eu votei no Augusto. Eu sou sócio do Corinthians desde 1993. Eu não votava no Corinthians há anos. Eu nunca votei num candidato da Renovação e Transparência. Nunca. A última eleição que eu tinha votado foi no Valdemar Pires. Porque o senhor Alberto do Arim falou que não ia mais ser candidato e foi. Na última, que é aí que ele se atrapalhou todo. E no dia eu falei, Santoro, lá dentro do ginásio do Parque São Jorge. Falei, Augusto, eu vim votar em você. Não é porque eu acredito. É o que temos para hoje. Não dá, o outro lado tem que tirar. Não dá, vou votar no Delegão, não dá. E mais, ó, eu tô sabendo, tem um blá 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 aí, que você vai botar o Rubão de vice-presidente de futebol. E se você fizer isso, eu já vou te falar, no primeiro dia eu vou te descascar. Falei pra ele. E o que ele fez? Botou o Rubão. Quando ele botou o Rubão, mas é acordo. Primeiro que já descumpriu a primeira promessa. Vou trazer pessoas capacitadas técnicas. Já não é técnico. Porque o último trabalho que o Rubão teve como vice-presidente de futebol foi em 2007, que ele rebaixou o Corinthians. Então não tem técnica nenhuma. Era um acordo, porque quem fez o Augusto foi o Rubão. Era um acordo político. Então, nesse primeiro dia eu falei, esquece, o Augusto não está querendo mudar as coisas. Mas precisa, é conchavo, é o acerto político, tá bom. E o que começa errado, termina errado. E tem outra coisa, na minha opinião, que impacta muito mais do que isso, que é a questão do você enfrentar a dívida, isso não acompanha popularidade. Você vai ter que tomar decisões impopulares. Totalmente impopulares. Então, e assim, você vai ter que, por exemplo, que você não corte custo. Mas não cresça. O Corinthians é uma máquina de buscar novas receitas. Mesmo sem fazer o que precisa fazer para buscar mais receita. Né? Tem um monte de oportunidade de nova receita pipocando que a gente não abraça. Mas o grande problema, e aí quando você fala da capacidade de gestão, é você ficar batendo recorde de receita e recorde de despesa. Mas o recorde de despesa, porra, Santoro, eu falo isso, é até repetitivo, cara. Eu falo toda vez isso. Eu falo, gente, para com esse negócio de toda hora falar, porque o Corinthians fatura 1.200 bilhão. O Corinthians. Gente, vocês ficam alimentando uma coisa na cabeça do torcedor, que o torcedor não tem obrigação de saber, e ninguém é formado em economia e ninguém nada. É a mesma coisa quando ele fechou aquele contrato lá da Vai de Bet. Falei, Augusto, você está vendendo um sonho pro torcedor do Corinthians que ele não existe. O maior patrocínio do mundo, o maior patrocínio... Aí começa, por quê? O torcedor falou o quê? Amanhã eu vou virar o Real Madrid. E a expectativa é a mãe da merda, sempre foi. Essa frase, a expectativa é a mãe da merda. Ele foi alimentando, e fala essa porra de um faturamento de 1 bi. Precisa falar quanto que é a despesa, caraca. Gente, não é possível que ninguém cobre isso. Eu canso de falar, Augusto, mas gasta quanto? Você pode faturar 10 bi, ô Santoro. Você pode faturar 100 bi. Se você gastar 101. Você vai estar fudido, ferrado. Não tem mágica, velho. É isso que a gente volta lá na coluninha, a conta de padeiro. Você pode criar um negócio mais tecnológico do planeta, o mais revolucionário. Ok, o produto é maravilhoso. Mas deixa eu falar, velho. Você gastar 5 bi de dólar, se você arrecadar 5 bi de dólar e gastar 100, você tá fudido. Exatamente. Não tem mágica, cara. E isso é gestão. Isso é gestão. O Corinthians não tem. Não tem gestão. O Corinthians hoje não. É um triturador de boas pessoas lá, de bons profissionais. Entendeu? Um cara como você não podia ter saído do Corinthians 5 meses. E as pessoas têm que se ligar o seguinte, se um cara do seu nível, em 5 meses, puxa o carro, né?
Lógico, o mercado, quem é do mercado, entendeu o recado. E eu preciso te falar uma coisa importante, cara, porque isso é uma coisa que normalmente o torcedor não sabe. Tá? Você empenha nesse negócio muito mais que o seu tempo, muito mais que o seu conhecimento. Você empenha o seu CPF. Tá? Isso é um negócio que quando me cobram, pô, mas você abandonou. Eu falo assim, cara, como é que eu posso não participar da decisão e ter o meu CPF ali assinando junto a esse negócio? Você não é louco, né, velho? Então, mas mesmo não sendo louco, e aí você vai dizer que você mudou de ideia que eu sou louco, eu assinei 2 contratos de 10 milhões de reais cada um com uma avalista. Você é louco. Tá vendo? Você é louco. É isso que as pessoas não sabem, cara. O grau de comprometimento que você tem. Você assinou como avalista? Antecipação de receita do Campeonato Paulista. Você tá louco, Santoro? Você botou o teu na reta? Se não assinasse, não saía. Pô, mas o seu? Sim, senhor. O presidente também. Você é corajoso, hein? Cara, mas assim, esse é o nível de comprometimento. Por isso, Benja, que quando você fala de pré-requisito para ser presidente do Corinthians, o cara tem que estar financeiramente resolvido, cara. Isso eu sempre falei. Não, isso é outra coisa. Tem que estar financeiramente... Como é que ele vai... Presidente, não o diretor financeiro. Exato, lógico. O presidente, diretor financeiro, não tem que assinar de avalista, você tá louco. Depende. Presidente, você quer ser presidente? Porque eu vou te falar também, esses caras são uma papagaiada. Ai, olha, tô abrindo mão da minha família, dos meus negócios. Para, né? Para. Outra coisa também, não, olha o outro. Eu sou um dirigente abnegado. Eu morro de medo de dirigente abnegado e voluntário. Cara que chega 8 da manhã no clube, vai embora 8 da noite, sábados, domingos e feriados. Não, eu tô aqui porque eu quero ajudar. Eu te confesso que eu me preparei para ficar 3 anos assim. Então, aí é diferente. Quando os caras falam para mim, Benja, por que você não sai candidato a presidente do Corinthians, que eu sempre tive o sonho? Eu falo, eu sou sincero. Eu não tenho condição financeira de parar 3 anos da minha vida e não trabalhar. Porque se eu critico quem vive do Corinthians, uma coisa é você viver de Corinthians, outra coisa é você viver do Corinthians. Tá certo? Eu não vou fazer o mesmo. Então, eu não tenho a menor condição de abrir mão da minha vida profissional para ficar 3 anos. E 3 anos num clube do tamanho do Corinthians não são 3. Porque cada ano é que vai igual o cachorro, que o mano fala, que vale a 7. Você viu quando eu te falei que eu fiquei 5 meses. Qual foi a tua reação? Então, como só 5 meses? Foi mais? Não foi. Porque é tão intenso, né? É uma Muito coisa intenso. tão desgastante que dá isso. Então, Santoro, eu honestamente eu não acredito. Eu não acredito em mudança. Aí eu te pergunto outra coisa. Aí a semana passada, semana aí, Osmar Stabile assumiu. Aí o cara vai para uma entrevista coletiva e fala, olha, fui lá no caixa e não tem um puto. Nós temos que pagar 3 milhões essa semana, senão vai sair do Profut, e não tem R$1. Aí eu pergunto para você, Santoro, o cara é vice-presidente do clube e não teve nunca acesso a nada? Ele fala que não. Ele está certo, ele não teve. Não teve? Não. E aí, a marca, aí de novo volta lá, mas a marca Corinthians, uma receita de 1 bi e tanto. E aí vai lá no caixa, não tem R$1, cadê o dinheiro? Eu vou tentar explicar. Olha, o dinheiro não tem o dinheiro. Que bom. Primeira resposta é não tem. Então, torcedor do Corinthians, olha só que momento bom. Não tem o dinheiro. Não tem o dinheiro. É dinheiro virtual. É o banco imobiliário dos bebês reborn. Não, tá no... O bebê reborn tem uma herança, é do banco imobiliário. Bebê reborn foi ótimo. A gente tá rindo, a gente tem que chorar, velho. Então vamos chorar junto aqui. Não tem nem mais lágrima. Onde está o dinheiro? O dinheiro está no contas a receber. O Benja... Mas você não tem fluxo de caixa? Então, caixa e competência. Caixa e competência. Quando você olha lá no resultado, cara, pega qualquer jogador que você vende, e aí você tem lá uma receita de 1 bi e 1 bi 150, se eu não me engano, 1 bi 150 do balanço. Né? Lembra que desse 1 bi 150,
330 milhões, salvo engano, foi resultado de venda de atleta. Basicamente, as duas maiores vendas foram Gabriel Moscardo e o Wesley. Essa venda, ela está lá registrada como resultado do exercício. Você vendeu esse cara em 2024. Tá certo, o dinheiro está lá. Mas quando é que você vai receber? Você não recebeu. Por isso que o dinheiro não está no caixa. Está no resultado por quê? Porque a competência desse dinheiro é 2024. Mas o caixa dele teve um pedaço em 24, um em 25 e um em 26. Então, mas ele também precisa, todos os presidentes precisam mostrar, olha, eu fechei o ano com superávit. Superávit o cacete. O superávit está no papel, porque o dinheiro não vem, tá na hora. É isso que eu falo, não é videogame, Santoro. Quando eu apresentei o resultado de 23, eu fiz questão de colocar um slide do fluxo de caixa para mostrar exatamente que a gente estava mostrando uma condição de orçamento que geraria um superávit na casa de 14 milhões, se eu não me engano, que era manter a despesa onde estava e buscar um crescimento de receita para ter um crescimento maior no segundo ano de mandato. Só que a condição era, não cresce despesa. Tá? Junto com ele, assim, ó, ainda tem isso, a gente precisa buscar esse desencaixe aqui do que eu vou gastar antes de receber. Você tem que ser um polvo. Você tem que ter 500 tentáculos para... Deixa eu te perguntar, mata uma curiosidade. Vai contratar jogador. Eles te consultavam, ó, nós vamos contratar o fulano. Custa 5 milhões de dólares, 700 pau por mês, segundo de contrato. Dá? Não me consultaram. Assim, vamos lá. Você lembra do... Você acha que ele se arrependeu de vir aqui, Elô? Já? Será que já, Elô? Já, Elô. Já. Tô vendo que eles fazem umas caras dele, falou, pô, não devia ter vindo. Porra, não, é que tem perguntas que você revive um negócio que você já sofreu, você vai sofrer um pouquinho mais de novo, mas faz parte. Veja, no dia da posse, que dia foi a posse? 2 de janeiro? 1 de janeiro? Não, 2? no dia da posse que teve aquele evento, que tem um evento no dia da posse que o presidente e os vices discursam, tomam posse. Não me lembro. Foi um evento no Parque São Jorge. Se alguém lembrar, me ajuda, mas no final no final da cerimônia de posse, passa um vídeo anunciando Rodrigo Garro, Félix Torres, o Palácios e o Pedro Raul. Você não sabia? Não. Aí Acabou a entrevista. Acabou a entrevista, velho. Aí tem agora se vira para pagar. Quer dizer, você olhando lá, você falou, uau! Que legal, a gente trouxe reforço. Assim, aí depois você tem... Depois teve provavelmente Mateuzinho e Coronado, né? E aí eu já tinha falado, não tem mais. Acabou. Como é que a gente consegue equacionar o que vocês já fizeram? A gente pega a venda do Gabriel Moscardo, tem todo um fluxo de recebimento do Moscardo, mas como esse recebimento era do Paris Saint-Germain, né, que é o famoso recebível bom do mercado, né, a gente conseguiu antecipar esse valor numa taxa muito atrativa para o clube. Então a gente pegou o que ia ser pago até 2026 e recebeu aquilo à vista de um banco, e esse banco vai receber do PSG depois. A gente teve uma taxa de desconto lá na casa de 5 e pouco por cento ao ano, super taxa, obviamente em dólar. E gastou tudo com essas contratações. E esse dinheiro pagou esses caras, os primeiros caras que eu te falei. Que bom. Então, esse dinheiro que podia pagar a dívida, o Pedro Raul custou 5 de dólar. Mas teve o Garro também, né? Então, peraí, teve o Garro, mas vamos ver o que não deu certo. Vamos. 5 de dólar, 720 pau por mês. Não precisa olhar essa cara, porque o cara na época falou para mim, é isso. Não precisa falar, eu não vou falar porque eu sei que era. E você 5 de dólar, 720 pau por mês. Elô, segura ele, Elô. Félix Torres, cara. Palmas para quem contratou o Félix Torres. Palmas.
Não, Pedro Raul também, palmas. Pedro Raul ainda avisei o Frei Augusto, pelo amor de Deus, velho. Palácios. Palmas para quem contratou o Palácios. Pode rir. O Palácios eu ainda peguei e falei. Não fizeram nem exame de ressonância magnética nele. Falei. O empresário dele me ligou puto. No dia seguinte, o empresário dele me ligou falando, sabe o quê? Desculpa. Perguntei e o Palácio falou que não fizeram ressonância magnética. Porque o Rubão trouxe um médico que era amigo dele. Aí, aquelas coisas de todo. Quantas partidas jogou o coisa? 15 minutos? Bem isso. Não sei, então, o Palácio. É o jogador reborn. Machucou contra o São Bernardo, não foi? Aí os caras... Não, o Igor Coronado veio de graça, gente. Não custou nada. Ainda tem gente que acredita no papo que não veio de graça. Embute. 2 pau por mês, velho. O cara jogando 15 anos lá na Arábia Saudita. O Galo deu certo? Deu. E todos os outros deram errado. Eles nunca querem pagar dívida. Não há interesse do Corinthians em pagar dívida. E também consequência de uma primeira janela é sempre assim. Desastrosa. Né? É sempre assim. Aquela pergunta, mas você não traria o Memphis? Assim, cara, a discussão não é trazer ou não trazer o Memphis. A discussão é como é que você se planeja para não precisar corrigir rota numa segunda janela. Cara. Então, outra vírgula. Um mês e meio antes de vir Memphis, o Augusto deu uma entrevista dizendo, olha, a coisa está muito pior do que eu imaginava. A entrevista é dele, não sou eu. Ele falando. Olha, o negócio aqui tá feio, negócio de grana. Como é que um mês depois aparece Depay ganhando, sei lá, 4, 5 pau por mês? Porque o patrocinador vai pagar. Junto com um atleta veio de graça. É isso. Tem uma outra boa. Se todo torcedor doar R$1... É isso, perfeito. E todo mundo cai nessa. Veio de graça, se todo torcedor der R$1. Gente, não chega a 2,5 bilhões de dívida assim. Vou repetir, torcedor do Corinthians. Minha opinião, é o pior momento da história do Corinthians. Eu ainda peguei um finalzinho dos 23 anos de fila, eu peguei um finalzinho. Então era um desastre no campo, você ficava 23 anos sem ganhar título. Eu estava no Corinthians na votação do MSI. Eu fui um dos 17 conselheiros que votou contra. E me dói saber que até hoje a reunião do conselho ainda é senta e levanta. Senta e levanta. Isso é uma vergonha. Para quem não sabe o que é senta e levanta, chega lá para uma votação, a MSI foi assim, eles queriam decidir o futuro do Corinthians pelos 10 próximos anos, com um PowerPoint que foi feito por uma criança de 8 anos na época, e a votação, quem é a favor, fique sentado. Quem é contra, fique em pé, porque no meio daquela multidão, destoa. E no dia da votação, não só isso, quem é contra tinha que ir, subir no palanque, do lado do seu Alberto Alib e assinar, que era para constranger. E aí, velho, são 20 anos, o Corinthians não mudou nada, o Corinthians piorou. Quem está de acordo, permaneça como está. É isso. É isso. Isso é a empresa, isso é a marca. Santoro, o Corinthians é gigante. Da porta do Parque São Jorge para fora. Da porta para dentro ele é isso aqui, minúsculo. Minúsculo, cada vez menor. E o que me preocupa é que as pessoas... eu estou vendo um roteiro escrito aí que é vamos afundar de vez o Titanic. Vamos bater lá no iceberg. Ele ainda não bateu. Para tentar vender e fazer uma SAF. Não vejo outra alternativa. Quer dizer, não que eu concorde. Eu não gostaria que o Corinthians fosse vendido. Eu não gostaria. Você gostaria? Não, e ainda sou da opinião que o Corinthians não precisa de SAF para... Ele precisa ser gerido como? Ele precisa ser gerido de forma profissional. Como uma SAF. Ele para mim, é absolutamente mandatório que o Corinthians tenha uma separação muito clara. Clube de futebol? Não, clube de futebol. Eu ia até um passo antes. Eu ia do diretor estatutário para o executivo do negócio. Você precisa de uma camada executiva que seja perene,
que não seja um negócio, que não seja algo sujeito ao turbilhão político do clube. Né? Traz um puta profissional, independe de quem está lá, o cara vai estar lá. É isso. Você tem um profissional de mercado que tem a responsabilidade sobre aquela cadeira. Então, aí o Augusto pega, tem um profissional do marketing, que eu não conheço, estou falando que o mercado diz que era um cara muito bom. Gosto muito dele, para mim. Não sei nem quem é. Super profissional. Vinícius, não é isso? Vinícius Manfredi. Eu não conheço, mas eu vi muita gente, inclusive patrocinadores que eu conheço, que falam, pô, o cara é muito bom, é um executivo, quer dizer, é um cara tinha sido Corinthians na época do Roberto, foi Comebol. Não conheço, mas eu vou na opinião, quando você vê muita gente falando que o cara é bom, o cara deve ser bom. Aí ele pega e tira um cara do mercado, um executivo bom, e traz o Edgar Soares. Aí você quer, qual é o recado que o mercado vê disso? Qual é o recado que o torcedor do Corinthians pode entender? Não, e isso é pior, porque não foi nem uma mudança de direção. Não, porque é um cara que estaria acima. Exato. Aí pega o cara e faz o quê? Primeiro dia, tchau, vai embora. Aí o cara fica 10 dias no cargo, aí o Augusto vem na entrevista e fala assim, não, é porque a logística dele, porque ele mora em Taubaté... Eu sou de Taubaté, tá? E o Edgar Soares está no Corinthians há 100 anos, ele foi meu vice-presidente de marketing em 95, há 30 anos atrás era ele. A logística não mudou, hein? Taubaté continua no mesmo lugar, hein? Taubaté não foi lá do lado de Tóquio. É até mais rápido chegar em Taubaté hoje, porque a estrada é muito melhor. É o Corinthians, cara. Destruíram o Corinthians. A verdade é essa. Todos. Quem queria o caos, conseguiu. A quem interessava, conseguiu. Aí pergunto para você que estava lá. O que vai ser do Corinthians agora? O que você acha que vai ser? Olha, ele vai passar por... Eu te dei uma resposta que você não gostou no domingo, que era... Ele precisa de 10 anos com tudo sendo... Não é que eu não gostei. Não. É que a verdade dói. Tem que falar, né? É melhor uma verdade, né? A Elô gosta, que prefere uma mentira bem contada que uma verdade que magoe, mas não adianta nada. Para mim, cara, acho que a melhor frase, além daquela que você já falou lá da expectativa, né? A satisfação, ela é a percepção menos a expectativa. A satisfação? É a percepção menos a expectativa. Se você percebe menos do que você esperava, você está insatisfeito. Se você percebe mais do que você esperava, você está satisfeito. Tão simples quanto isso. Tá? Não dá para não falar a real para a torcida. Não dá. Ah, o Corinthians é muito grande, em um ano a gente sai disso. Não, esquece isso, cara. Esquece isso. Tá? A questão dos 10 anos, ela passa por um momento intermediário que é sofrer no sentido de... Não é de não ter dinheiro, hein? É de não aumentar custo. Porque tem uma frase que o torcedor tem que ter na cabeça, que é a dívida do... Ah, mas eu não quero saber de dívida, quero saber de time em campo. A dívida do Corinthians, ela é sinônimo de perda de competitividade. Ao invés de você gastar 300 milhões no ano com a dívida, você podia estar gastando mais 300 milhões no ano com o time. E como é que você consegue fazer uma coisa andar em paralelo com a outra? Como é que você consegue ir pagando dívida e tentar ter um time competitivo? A gente já tinha, em 2023, a terceira ou quarta folha do país. Provavelmente a quarta. Depois a gente inverteu com, se eu não me engano, o Atlético Mineiro. É o que, uns 30 pau por... Era 20. 20 mês? 20 mês. Com tudo, você fala? Com encargo? Com tudo. Salário, encargo e imagem. Você não tem nessa conta luvas. Você não tem nessa conta a compra de direito econômico. Tá? Salário, encargo e imagem. O custo da folha estava da ordem de 21 milhões no final de 23. O orçamento de 24 mantém 21 milhões. Não tenha dúvida que ela está na casa dos 30 hoje, depois da segunda janela. E aí, qual o problema disso? Quando você fala de 20 para 30 e você começa a ter essa despesa extra em setembro, são 4 meses em 2024, mas são 12 em 25.
Então, o que estourou 40 milhões no ano passado, esse ano, na largada, estoura 120. Percebe o tamanho do problema? E aí você fala assim, pô, mas chegou lá e não tinha dinheiro no caixa. Cara, veja, de forma muito simples. Você já pega uma situação ruim. Você já pega uma situação onde você não tem dinheiro. Você já pega uma situação onde já falta 200 milhões para fechar a conta no teu primeiro ano de gestão. Aí você não cumpre o orçamento, você aumenta a dívida, você aumenta até o endividamento, que é aquele número que eu não gosto, porque eu acho que ele não reflete a realidade. E como é que você pode esperar que vai estar melhor, cara? É impossível não estar pior. Você pega um negócio ruim, você piora ele e você espera que ele fique como? Nesse caminho que está, ainda foi eliminado da Sul-Americana, quer dizer, é mais um preju, é uma grana que deixa de entrar. E eu não acredito que o Corinthians seja campeão de nada esse ano mais. Não vejo o Corinthians campeão brasileiro nem da Copa do Brasil, isso é uma opinião. Nesse caminho, 2026, o Corinthians entra com uma dívida de quanto? Nesse andar aí? Não consigo te responder. Mais ou menos. Assim, ela já... Hoje é 2,5 que deve? A fotografia de 31 de dezembro era 2,550. 2? 550. 2,550? 2.550 milhões. Puta que pariu. Isso 31 de dezembro. Que foi a última foto dessa conta que foi reprovada. Tá? Cara, você sabe que eu não voltei para lá. Eu sou consultivo, não executivo. Tá? Não sei te responder com relação à expectativa de crescimento de dívida. Mas mais ou menos, você acha que a gente entra em 2026 com 3 bi? Do jeito que está indo? A gente corre o risco de chegar muito perto disso. A gente corre o risco de chegar na casa de 2.900. Que bom. Não? Não. Que ótimo. Longe disso. Longe disso. O que você achou da vaquinha da Gaviões para o estádio? É um exemplo de mobilização, um caso que muita gente ainda vai estudar. Para colocar em perspectiva, né, tem gente que diz que era para captar 700, captou 40, que fiasco e tal. Assim, cara, olha que torcida tem essa capacidade de mobilização, essa capacidade de engajamento. E 40 milhões é dinheiro, hein, cara? Cara, sem fazer muita conta, você tem hoje, por ano, alguma coisa na casa de 100 milhões de bilheteria. Com uma ação de Doi Arena, você aumentou 40% esse número. É muita coisa. É muito representativo. Eu também acho. Tá? Agora, de novo, né? Eu não estava lá, eu tinha uma sugestão diferente, cheguei a comentar isso com o Alê. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião lá no Gaviões. Cheguei a apresentar uma alternativa. A vaquinha já estava muito adiantada. A minha sugestão era fazer isso em conjunto com a distribuição do fundo imobiliário da Arena. Você poderia fazer cotas ali a partir de R$10. E você vira dono. E você tem um tijolinho lá que é seu. Tá? Para quem está doando, deixa de estar doando e passa a ter um valor na mão. E na minha proposta lá na frente, o Corinthians poderia recomprar esse valor. Então é como se eu estivesse pegando, ao invés de uma doação, como se eu estivesse pegando um empréstimo com a torcida. Não é um empréstimo porque a torcida é dona, né? Mas eu poderia ter, na estruturação desse produto, uma promessa de recompra. Eu falo assim, você me dá 50 hoje e eu prometo que eu te recompro esses 50 no valor de mercado daqui a 5 anos, por exemplo. Então, eu acho legal pra caramba. Tudo que é esse tipo de ação é legal, cara. O problema é eu volto lá na origem do negócio. Se você não tem uma gestão com credibilidade, você não faz nada, cara. Perfeito. Quando vieram para mim falar, você doaria? Eu falei, eu dou. Contanto que o dinheiro que eu vou dar não vai para a conta do Corinthians. E não foi. E não foi. Porque se tiver que passar lá, eu não dou 50 centavos. Entendeu? E não foi. Tá? Então, o Corinthians, ele precisa resolver algumas coisas urgentes. Primeiro, é que eu acho que tem que mudar estatuto. Esse negócio de chapinha
chapão, se criaram mini-feudos dentro do Corinthians, eu não gosto disso. Acho que você quer votar num conselheiro, vote nome a nome, não em chapas. Eu gosto muito desse modelo de... Não sei quem é que falou isso, não sei nem se foi você ou Santoro. Por exemplo, de virar uma SAF vendendo uma parte para a torcida. Que cada CPF teria direito a uma cota de R$2.000. Não fui eu que falei, mas é um modelo... E esquece o valor de 2.000, tá? Pode ser qualquer valor. É que alguém acho que falou para mim... Não, eu tô te falando Porque o cara falou que... Esse é o tal do modelo do Green Bay Packers, que é o time da NFL lá. Esse aí. E ele também é o modelo do Real Sociedad na Espanha. Tá? São dois modelos onde o torcedor é dono do clube. E você tem uma associação que é dona de um pedaço e você tem o torcedor que é dono de outro pedaço. Aí você, no modelo do Green Bay, não existe associação. Tudo é do torcedor. Então ele escolhe, ele elege 5 conselheiros. Esses 5 conselheiros contratam um presidente para executar aquele plano de governo. Tudo profissional. Tudo profissional. Técnicos. Totalmente técnicos. Se esse presidente não estiver performando à altura, ele é desligado, contrata um presidente para o lugar dele. Então. E se você tem 1 milhão de ações ou uma ação, no modelo que tem lá, o voto é igual. Olha que legal. Então, eu gostei muito desse modelo, mas de novo também. Eu acho que é o único modelo que conversa com o DNA do Corinthians. Então, mas não quer dizer que se funcionou lá, vai funcionar aqui. Sim, e também tem outra coisa. Se não tiver gente competente, também não dá para botar dinheiro, cara. Porque hoje, com todo esse pessoal que está no Corinthians aí, que estava e que está, se você botar 1 bi vindo da torcida através desse modelo de negócio, daqui 6 meses, nós vamos estar devendo 1,5 bi. Por isso, muita gente me perguntou essa semana de uma iniciativa que começou a pipocar em Instagram, tal, não sei se você chegou a ver, do Safiel. Não. Tá? Depois eu vi por alto. Não vi, não. Tá? Mas o que eu entendi, que me perguntaram, pô, tem um grupo de empresários que quer comprar o Corinthians, tá? Assim, ó, do que eu li, eu entendi que era um grupo que estava disposto a fazer um aporte inicial. Esse aporte inicial, ele obrigatoriamente vinha acompanhado de uma estrutura profissional e depois dessa primeira leva, desse primeiro período de profissionalização, você tem uma distribuição para a torcida, exatamente para você ter uma transição entre o modelo atual e o futuro. Beleza, eu também não. Pode falar. Olha, vindo do Corinthians, nada que, lá na frente, a gente vai, não, então não quero. É agora, ó. Quero ver aqui agora. Não joga lá para frente, não, porque esse negócio de jogar para frente tem 2,5 bi de dívida. Ó, nada melhor que a combinação de 2 paixões nacionais. O melhor café fresquinho e o futebol, meu amigo Santoro. A Melita acredita que o café fresquinho tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver intensamente aquilo que a gente mais ama, o esporte. E a Melita é o café oficial do Benja, apoiando, incentivando o futebol e o esporte. E não para por aí, a Melita preparou um cupom fantástico de 10% de desconto em todo o site. E para compras acima de R$250 ainda ganha frete grátis. Aproveita aí, mano. Escaneia aí o QR Code, tá aparecendo aí na tela e na hora de fechar a compra, digita BENJA10 para ter acesso ao desconto. Fechou? Combinado? Melita, o café oficial do Benja, desperta você para sentir mais o esporte. Romero. O Corinthians está devendo algum para você, Romero? Hã? Um pouquinho? Se é pouquinho, tá bom, pô. Ó, Santoro, pô, muito obrigado. Você levar lá um kit muito legal da Melita para você. Obrigado pela gentileza, velho. Você tomar café, tome um café com seu irmão. Quem eu gosto da família é o irmão. Sempre falei isso, é o irmão. É que ele não me conhecia, tá conhecendo? O irmão dele é bom. Mas você canta pra caceta, velho. Você canta pra caceta. Ô, Santoro, para terminar, seja sincero, honesto, transparente. Tem jeito.
Opa, Tem solução? tem, Qual é? tem. Solução passa por ter gente disposta. Então esquece, vamos para a próxima. Vamos para a próxima? Mas cara, você tem que enfrentar o problema. O problema do Corinthians não é endividamento, o problema do Corinthians é dívida. Se eu não enfrentar o problema da dívida, se eu não segurar custo enquanto eu cresço receita, não tem solução. Mas você já percebeu que todo presidente que entra não faz isso? Já, e eu tinha expectativa que esse seria diferente, porque a promessa era Então, essa. Você se frustrou de novo. De novo, Nessa eu já não embarquei. de novo. Por isso que eu não acredito. E quando eu olho para o Corinthians e vejo... Bom, primeiro que não é certeza que vai ter eleição. Nós temos aqui 60 dias uma Assembleia Geral dos Sócios para votar ou não pelo impeachment. Porque se votar ao contrário, o Augusto volta. Isso. Né? Você vê alguém lá... Você é candidato a presidente do Corinthians? Numa eventual... hoje não. Tá? Numa eventual eleição no Conselho, até por não ter a viabilidade, vamos dizer assim, no grupo do Conselho, eu vejo gente no MCG, no Movimento Corinthians Grande, que é a chapinha que você não gosta, da qual eu faço parte. Quem é um cara que você gostaria de ver presidente do Corinthians hoje, dentro das possibilidades? Olha, cara, a gente tem... Você sabe que eu sou fã declarado do Felipe Isabella. Dentro do grupo a gente tem Fernando Alba, a gente tem Sérgio Alvarenga, a gente tem o Armando Mendonça, que está lá na vice-presidência, né? A gente tem o Rafael Castilho, né? A gente tem aí nomes que talvez você não tenha tanto contato, tipo Wagner Morhalen. A gente tem um grupo de conselheiros que concluíram, ou estão concluindo o segundo mandato agora, né? Que foram eleitos pela segunda vez para esse mandato, que passam a ter capacidade de ser candidatos. O Movimento Corinthians Grande, diferente de outros grupos lá no Parque São Jorge, não tem dono, né? Então a gente vai sentar, discutir. Agora, se a tua pergunta é, você vai levantar a mão e falar eu quero, eu vou. Vai? Se o grupo vai me escolher ou não, próximo assunto. Agora, eu entendo que essa conversa é para 26, para mim. Tá? Para uma eventual eleição, caso de fato o Augusto venha a perder o mandato, para uma eventual eleição, tem gente no MCG que tem mais viabilidade do que eu. Ô, Romerinho, você vai ganhar mais. Você é do metal. Você está olhando o relógio porque você quer ir embora? Não, porque começou a tocar. Pô, falei, caramba, cara, tô olhando o que é. Não, desculpa. Puta má vontade do caramba. Convidado olha para falar, se quer ir embora, eu termino essa porra. Pô, o Glauber tem razão. O Glauber falou, tá vendo aí? Ó. Ele fica vermelho. Aposto que eu fiquei vermelho agora, né? Tá quente agora. Então, você vai ganhar um fone da Edifier, veda tudo, espetacular. Qual música você vai colocar para estrear ele? Para estrear, cara, em homenagem à sua camisa, Highway to Hell, que eu espero que não seja o nosso caminho. Não, mas nós já estamos. Nós estamos nessa Highway to Hell. Eu espero pegar nós já estamos passamos da metade já. Eu espero espero poder pegar o desvio ali. O problema é que no desvio tá o Hells Bells. Hells Bells. I'm coming for you. Hells Bells! Aí pra você. Obrigado. Ô, Elô, pega o endereço do Rosala, manda entregar, fala pro Sérgio Caio entregar a caixa de som pra ele, da Edifier. Pô, top. Se você não deu a sorte do Santoro, acessa lá edifier.com.br. Tem altos fones, altas caixas de som e tem o cupom BENJA, você vai ter desconto lá nas suas compras. Pode comprar que é legal pra caramba. Para terminar, faz aí pra gente terminar em alto estilo, no pipoca, faz a introdução do Hallowed Be The Name. Ixi. Não tem ixi. Tá bom. Olhando pra câmera. Olá, Glauber. Pode ir, Glauber. I'm waiting in my cold cell when the bell begins to chime, reflecting on my past life, and it doesn't have much time. 'Cause at 5 o'clock, they take me to the gallows pole. Yeah. The sands of time
for me are running low. Pô, como é que um cara desse não pode ser presidente do Corinthians, caralho? Valeu, Santoro! Pô, você imagina o dia da posse? Como é que você cantaria o hino do Corinthians numa versão metal? Pô, isso é fácil, cara. Vai. Salve o Corinthians! Tinha que ter uma guitarrinha de distorção. O Glauber não providencia nada. Glauber, pô, meu. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo papo. Vamos em frente. Corinthians. Se você for candidato a presidente, você conta com o meu apoio. Obrigado. Você terá meu apoio. Está na hora de ter uma renovação. Renovação de verdade. Precisa de gente nova, gente com capacidade, gente técnica, entendeu? Chega dessa porra, cara. Os caras acabaram com o Corinthians, cara. Precisa refundar. Precisa refundar o Corinthians, velho. Tá louco. Obrigado, Santoro. Semana que vem tem mais Benjamin Mútil. Valeu!